Pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês algo um pouco delicado. É mais um desabafo, na verdade, sobre a situação de uma intercambista da Enjoy que chegou na Irlanda tem um pouco mais de um mês, acredito por volta de um mês, e ela está passando por uma situação bem complicada com a escola dela. E mais uma vez, esse vídeo vem abordar a situação ou a questão da qualidade das escolas de inglês, que não se resume só à Irlanda, né? Outros países também têm esse tipo de problema, como Malta, como Austrália, possivelmente, Nova Zelândia e por aí vai, né? Eu tô falando aqui em relação à Irlanda especificamente porque eu vou compartilhar o que está acontecendo com essa aluna, que na verdade ela fechou o intercâmbio dela lá no comecinho de 2019. Ela ia viajar em 2020 e veio a pandemia, então ela teve que postergar esse intercâmbio para esse ano, né, 2022. As fronteiras abriram em novembro de 2021. Eu sugeri, né, ou pelo menos recomendei que as pessoas esperassem as coisas se acalmarem até de fato estar assim, um cenário um pouco mais seguro para viajar, e ela escolheu viajar agora em outubro, né? E o que acontece, pessoal? Essa escola que ela pegou é uma escola que a gente fez a parceria no final de 2018 e poucos meses depois, assim que os nossos primeiros alunos chegaram na Irlanda para estudar nessa escola, eu já desfiz a parceria por uma questão de reclamação, né? Então os nossos alunos vinham reclamando de alguns aspectos, e aí quando é assim a gente já corta já logo os laços, a gente não oferece mais, não publica mais nada a respeito, para que também a gente não atraia mais pessoas que possam ser prejudicadas no futuro, né? Mas só para vocês entenderem mais ou menos o contexto, né? Como que funciona a parceria que a Enjoy Intercâmbio faz com as escolas, né? Para quem acompanha a gente aqui há algum tempo, sabe que eu sempre visitei as escolas pessoalmente. Primeiro conhecia a estrutura, conversava com os donos, com os diretores, com professores, com os alunos. E assim que eu tivesse um retorno positivo da maioria dessas pessoas, principalmente dos estudantes, e claro, e se a escola tivesse uma estrutura bacana para poder atender esses estudantes, a gente fechava a parceria e eu ia lá, filmava a escola, fazia vídeo, postava aqui no canal, entrevista com todo mundo, etc, né? E com essa escola, o que aconteceu, né? Inicialmente a gente tinha, assim, boas impressões da escola, e não tive a oportunidade de fazer um vídeo. Até não vou ficar falando aqui nem no nome da aluna, nem o nome da escola, também para não comprometer a própria estudante, né? Eu quero aqui tocar nesse ponto, né? Vou comentar aqui sobre os tipos de reclamações que essa aluna apresentou para mim, até mesmo porque, pessoal, a gente acha, né, que aquela coisa da Europa, né? Então tem tudo aquele glamour. Nossa, eu vou para estudar numa escola na Europa. E a gente acha que as coisas assim são maravilhosas, são uma hiper mega estrutura, porque é um país de primeiro mundo. E não é assim, gente. Não é assim, tá? Nada contra a nossa nacionalidade, mas assim, tem muitas escolas que são administradas por brasileiros e tem escolas que os donos mesmo são brasileiros. Então é mais ou menos o que a gente teria aqui no Brasil. Mas isso não significa que a escola que o dono seja irlandês também não possa ser uma escola de péssima qualidade, tá? Então eu vou colocar aqui alguns pontos para vocês. Quais foram as reclamações iniciais? Ela entrou em contato comigo logo na primeira semana falando o seguinte: Cauê, eles me colocaram no turno da tarde, mas eu queria estudar no turno da manhã. E essa escola exclusivamente era, assim, era uma coisa meio que até sem ter como explicar muito por que acontecia isso. Eles vendiam o curso, o mesmo valor do turno da manhã ou para a tarde. Aí o aluno fala, bom, então eu quero estudar de manhã, porque assim eu tenho a tarde e a noite livre para poder trabalhar, resolver minhas coisas e tudo mais. Só que é o seguinte, no contrato dizia que quando o aluno chega na escola, a escola que vai determinar em qual turno o aluno vai estudar, onde tiver mais vaga, ou sei lá, onde for melhor para a escola. E essa aluna foi colocada no turno da tarde. E como estava isso em contrato da escola, não tinha muito com o que reclamar. Aí tentou, eles queriam cobrar uma taxa muito alta para ela poder ir para o turno da manhã, acabou que ficou de tarde mesmo. Aí ela começou a reclamar que o prédio novo, que é o prédio oficial, né, o primeiro prédio da escola, que foi o que eu visitei na época e gostei da estrutura tudo, estava muito lotado. Então eles abriram um novo prédio
com uma estrutura bem inferior. Uma estrutura tão inferior que, para vocês terem uma ideia, a sala não cabe os 15 alunos, né? E a escola só pode atender até 15 alunos, né? Permitido por lei, até no máximo 15 alunos. Então ficava todo mundo espremido ali, sem contar que a gente está ainda numa pandemia, né? O surto de Covid ele vai e volta, então pode ser que você tenha muito contato ali com o estudante, então fica todo mundo muito apertadinho. O prédio tem um banheiro para todo mundo, menino e menina, né? Então ela reclama que os meninos não se dão o trabalho de levantar a tampa, né? E fica tudo sujo lá. Não tem bebedouro de água e o espaço em comum não existe, né? Assim, normalmente as escolas têm um espaço em comum que é para você, que a gente chama o chill out room, né? Onde tem uma cantina, tem sofá, tem mesa, onde os alunos possam confraternizar, bater papo e tudo mais, né? E mesmo que se tivesse, a escola inteira, além de ser uma escola lotada, a gente está falando aí de mais de 200 pessoas ou talvez até 300 pessoas, a escola inteira tem 2 chilenos, então o resto são todos brasileiros. Então nem se tivesse o espaço em comum ali para poder praticar o inglês, não ia ter como, porque só brasileiro na escola, né? E aí agora ontem, né, ela voltou a falar comigo que ela precisa que eu intervinha, que eu venha intervir com a escola, tentar conversar com a escola, porque ela está sendo prejudicada por uma questão de falta. Porque, para quem não sabe, na Irlanda, por lei, o estudante ele tem que completar pelo menos 85% da attendance, que seria as presenças na aula, tá? Então, do curso que tem 6 meses, você tem que ter no mínimo 85%, senão você não consegue renovar o seu visto, tá? Você precisa dessa carta de attendance para poder ir na imigração depois renovar o seu visto, tá? E aí como que funciona lá? Você põe a digital numa maquininha e ele confirma a sua presença ali, tá? Ela reclamou o seguinte, que ela tá com muito mais falta do que ela deveria estar. Ela deveria estar com uma falta apenas e ela tá com diversas outras faltas, né? No começo ela reclamou disso, eles foram lá no sistema e falaram, não, realmente o sistema tá errado aqui, a gente vai corrigir. Aí continuou acontecendo, ela foi lá e falou, pô, continuo recebendo falta, eu vou lá, ponho o meu dedo, na maquininha mostra que tá ok, né, welcome, então significa que registrou a entrada dela, e aí depois, eu não sei se como ela consegue visualizar as faltas dela, ela vê que aquele dia não foi registrado como presente. E ela foi reclamar de novo com a escola, e a escola falou, não, agora o sistema tá tudo certo, a gente não vai resolver, a gente não vai mais mudar isso, né? Entre outros alunos reclamaram da mesma coisa, ou seja, uma escola que reconheceu que existe um problema de sistema, na segunda vez que ela foi lá e reclamou que, continua recebendo falta, eu falei, não, mas agora tá tudo certo, eles não querem tirar as faltas dela, isso pode prejudicar. E aí entra um problema, que é o descaso dos alunos, descaso dos funcionários com os alunos, né? Como eu falei, como é uma escola muito lotada, eles acabam que eles não conseguem dar conta de ajudar todo mundo ali, eles acabam jogando de um lado para o outro, manda falar com não sei quem, que manda falar com não sei quem outro, e aí quando vai ver ninguém resolve nada, eles acabam ficando realmente estressados. E ela fala num dos áudios, falou, poxa, cara, a gente tem que chegar aqui, tem que resolver tanta coisa e ainda ter o problema. A gente jamais pensaria que sairia do Brasil e ia ter problema com a escola. Tudo bem a gente ter problema de acomodação, que alguma coisa, uma coisa está acontecendo, todo mundo sabe, correr atrás de trabalho, mas também problema com a escola, assim, realmente é uma situação complicada, porque em vez de você ter uma experiência boa, uma experiência incrível que a gente quer que os nossos estudantes tenham, você tem uma experiência de muito estresse, muita preocupação, correria e de coisas que não se resolvem, né? Então aqui eu queria colocar esses pontos para vocês, porque é muito importante, gente, que a gente avalie muito bem. Primeiro de tudo, antes de avaliar a escola, é avaliar o seguinte, o que você quer de fato, tá? O que você quer de fato, porque essa escola, ela não é a única, tá? Não é isolado, existem escolas assim para pior em várias cidades da Irlanda, gente. Eu já visitei algumas escolas que o chão estava afundando, teia de aranha caindo do teto, que estava tudo mofado, enfim, aquecimento que não funciona, professores que não têm caneta e apagador para poder escrever no quadro negro, tem que mudar e uma escola que, enfim, não vou comentar aqui, mas tinha uma sacristia, onde eles tinham que levar os alunos até a sacristia, porque lá tinha um material para poder estudar, para o professor poder dar aula.
Então a gente acha que a gente vai sair do Brasil e que lá fora as coisas vão ser de primeiro mundo. Gente, não se iludam, não é assim, não é assim, tá? E aí, qual que é uma coisa muito incomum que essas escolas têm? Preço, gente. Preço. Essas escolas, elas têm um preço muito inferior do da média, tá? Do da média. Ah, mas Cauê, quanto que é uma média de uma escola de um padrão intermediário? Entre 2.500 a 3.200, 3.400 euros, tá? Pô, cara, mas isso é muito caro. Eu vi escolas por 1.400, eu vi escolas por 1.800. Então, quando você vê uma escola que o preço destoa muito dessa média, pode começar a desconfiar. E quando a gente desconfia, a gente tem que ir atrás, a gente tem que conversar com o consultor tem que ser transparente sobre a situação da escola, sobre o mix de nacionalidade, né? Você tem que ir até os grupos da cidade, perguntar se tem alguém na escola que esteja gostando, né? Normalmente vem muita crítica quando se posta um comentário nesses grupos, né? Então, o pessoal fala, não vale o preço, então vai, junta um pouco de dinheiro, vai numa escola melhor e tudo mais. Então, um ponto em comum é isso, tá? Essas escolas, elas têm um preço muito abaixo do da maioria, tá? E aí a gente está falando, gente, de escolas, né, esse preço intermediário de 3 mil euros, a gente está falando de uma escola razoável, tá? Tem escolas que vão aí de 5 mil para cima, tá? Então, quando você vê uma escola aí abaixo de 2 mil, mais ou menos, pesquisem, tá? E investiguem. Então, eu volto aqui a comentar. Antes de você ver a escola, é você se perguntar o que você quer com o intercâmbio. É lógico, né? Todo mundo vai fazer intercâmbio, pelo menos a maioria, para aprender inglês. Então você vai para a Irlanda para aprender inglês. Claro, tem a condição de poder trabalhar e tudo mais, viajar aos países da Europa, mas o primeiro ponto, né, no topo da pirâmide de prioridades, está lá o idioma. Para que você quer esse inglês? Ah, eu tenho vontade de morar fora, de repente eu faço um curso superior, numa área que está com bastante demanda por profissionais. Então, se você precisa de um inglês para um curso superior, gente, aí sim que você tem que buscar para uma escola que no mínimo te ofereça um preparatório para um exame, para você ter uma certificação que valha nas universidades. O que é essa certificação, Cauê? A sua proficiência no inglês, um IELTS, um Cambridge, qualquer certificado que seja aceito pelas universidades, tá? Essas escolas que eu estou comentando aqui, nem isso oferecem, não tem preparatório, tá? E quando tem, os professores são bem limitados, porque são os professores mais novos, menos experientes, sem certificações para dar esse tipo de preparatório, tá? Então esse é um problema importante também, que inclusive quadro de funcionário sempre foi um problema nessas escolas menores, mais baratas, porque o professor muitas vezes não recebe o salário em dia, acaba tendo rotatividade de funcionários, né? Então o professor que não para na escola também, isso, sem contar que tem brasileiro que dá aula. Ó, mais uma vez, pessoal, não é preconceito, mas quando você vai para um local, o mínimo que você espera de um professor é que ele seja um professor nascido num país de língua inglesa, que possa, além de poder explicar as manhas, né, que ele tem desde quando ele nasceu, ele também contar um pouco da cultura, um pouco da história, né, que essa pessoa está envolvida de fato ali com aquele ambiente o qual você está buscando estudar. De novo, pessoal, primeiro, saibam o que você quer de fato. Se você tem intenção imigratória, você precisa trabalhar numa área mais específica, você precisa de um inglês bom. Para você ter um inglês bom, você precisa de uma escola, no mínimo, que te ofereça o mínimo de qualidade, um mínimo de padrão de qualidade, né? Aí vocês falam, pô, Cauê, mas 2.800, 3.500 euros, essas escolas são muito caras. E, pessoal, aí eu digo, não são caras, tá? 2.800 euros. A gente tem a LLC, que por sinal é a única cidade que a gente trabalha na cidade de Limerick, porque as outras não têm condições de trabalhar mesmo. Então a gente trabalha com a LLC, que custa 2.800 euros, 25 semanas de curso de inglês, incluindo 11 semanas de preparatório IELTS. Gente, isso é de graça. Eu sei de escolas aí das mais baratas, cobram mais ou menos uns 3.400 euros só do curso de General English. E se você quiser incluir o preparatório para o IELTS, vai pagar mais 80 euros por semana de preparatório que você vai fazer.
tá? Então, assim, das escolas, o melhor custo-benefício que se tem, 2.800 euros, é o mais barato, uma escola que tem alto índice de aprovação no IELTS, tá? Que é a LLC em Limerick. Aí, se a gente for colocar aqui escolas de alto padrão, Emerald e UCD, aí é tudo 5 mil para cima, tá? Nessas escolas, a gente entende, né, que quanto mais barato a escola, menos possibilidade de você conhecer algum aluno de outro país para você conseguir praticar o seu inglês, né? Existem cidades que, pelo fato da cidade ser pequena e ter poucas escolas, mesmo que uma escola cara, tem um volume maior de brasileiros, mas sempre vão ter os europeus. Gente, escolas de 1.500, 2.000 euros, um europeu, desculpa, não vai comprar esses cursos. Não vão comprar, tá? Porque para eles 2.000 euros não é nada, é 1 para 1 o euro. Árabe, asiáticos, pessoal, as moedas são mais valorizadas, então eles vão buscar uma escola de alto padrão. Então, se você quer ter um mix de nacionalidade, você tem que buscar por uma escola de alto padrão. Então, pessoal, qual que é a recomendação que eu faço normalmente? Você já vai ter que vender provavelmente um carro, alguma coisa assim de valor para você poder complementar no seu investimento, né? Vai pegar um fundo de investimento, vai pegar um 13º, vai pegar uma poupança que você tem juntado dinheiro há tantos anos. Não vai investir todo esse dinheiro no pior. Vocês vão, mas Cauê, eu não tenho para investir em algo melhor. Então não é o seu momento. Não é o seu momento, tá? E eu falo isso para os nossos consultores, gente. Perde a venda, mas não manda esses alunos para essas escolas, cara. Eles vão ter uma experiência ruim e vai ficar ruim para a gente, porque vai parecer que a gente incentivou o aluno a ter essa experiência ruim. Então, perca a venda, mas fala para o aluno, cara, dá mais um aninho, não precisa ter pressa. A Irlanda tá aí, as escolas vão estar aí, com certeza, sabe? Aproveita, mas eu já pedi conta do trabalho. Gente, você vai fazer o quê na Irlanda? Você vai lavar prato, você vai arrumar cama de hotel, vai trabalhar como delivery, vai trabalhar em construção, vai fazer um monte de coisas que você talvez não faria no Brasil. Será que não é o momento de você, de repente, treinar durante um ano e fazer uma grana, ou pelo menos tentar um trabalho na sua área e um extra fazendo isso para, de repente, aumentar o seu orçamento para o seu investimento? Então, pessoal, não sejam ansiosos, sejam pacientes, inteligentes e vão no momento certo. Pensem, vale a pena você investir no país que é o mais barato? A Irlanda, gente, é o país mais barato para fazer intercâmbio de inglês, tá? Você vai gastar aí mais ou menos uma média entre 8 a 10 mil euros mais ou menos em tudo, né? Você precisa de dinheiro para comprovar para a imigração, você precisa comprar o curso, ter seguro de saúde, enfim. Você vai gastar mais ou menos essa média, entre 8 a 9, 10 mil euros, depende muito da escola, o tipo de programa que você está fazendo, obviamente. E isso, pessoal, é o mais barato que se tem hoje para intercâmbio de inglês, tá? Austrália, Nova Zelândia vai sair mais caro. Então, você já vai escolher o destino mais barato, aí tem aquele problema de acomodação, tem a questão do clima e tal, porque tudo é superável, né? Mas você vai pegar o mais barato para escolher o curso mais barato ainda. É por isso que a gente chama essas escolas de escola de visto, pessoal, porque aí atrai muito aqueles estudantes que não estão interessados no inglês, eles estão interessados no visto, eles precisam do visto para estar no país porque querem trabalhar. E aí acaba pegando qualquer tipo de trabalho, naquele que você não precisa se comunicar em nenhum momento, e o cara fica lá 2 anos e não sai do básico do inglês porque não pratica. Então pensem, pessoal, não vale a pena, tá? Se você achar que comprar um curso no país do intercâmbio mais barato, na escola mais barata, tomem muito cuidado, pessoal, porque normalmente o barato pode sair caro.